Oi, pessoal. Vocês sabiam que a data de hoje foi instituído pelo Papa Francisco como sendo o Dia do Pobre e que a gente tem no mundo milhares de pessoas que passam fome? Vocês sabiam também que 15% da população brasileira ainda passa fome e vive em situação de insegurança alimentar? Na Bahia, essa porcentagem é de 12%. E pasmem, aqui em Vitória da Conquista, 110 mil pessoas, ou seja, quase um terço dos habitantes, vive em insegurança alimentar. É um dado muito triste e a gente precisa combater isso, né? Para combater essa triste situação, a gente tem algumas políticas públicas. A principal dela, que é baseada em 7 eixos, é o Brasil Sem Fome. O governo da Bahia assinou o termo de adesão. E aqui nós temos o programa Bahia Sem Fome, que visa combater a insegurança alimentar e a carência nutricional, porque não é apenas a falta total de alimentos, mas a falta de alimentos de qualidade, que inclusive esse déficit nutricional, ele impacta diretamente, principalmente o desenvolvimento das crianças e adolescentes, podendo comprometer o desenvolvimento tanto físico como mental desses seres em formação. O programa é composto por 7 eixos. Um deles é a inclusão social e transferência de renda, que faz com que as famílias em estado de pobreza, extrema pobreza, elas tenham uma renda mínima para que elas possam sobreviver e principalmente se alimentar de forma digna. Cuida também do abastecimento da rede alimentar e da distribuição e doação de alimentos. Então, esses alimentos já comprados ou pelo Estado ou doados pela sociedade civil, eles são encaminhados às famílias que necessitam. Outro eixo é a inclusão socioprodutiva, ou seja, inserir essas famílias que se encontram nessa zona de pobreza no mercado de trabalho, seja no mercado de trabalho formal ou incentivando o empreendedorismo. Abastecimento hídrico. Por que abastecimento hídrico? Porque não se produz alimento sem água, gente. Então, a água é uma questão extremamente importante na produção de alimentos e na nossa própria sobrevivência. É um recurso, inclusive, finito. Acesso aos serviços da rede, ou seja, essas famílias têm que ser acompanhadas pela rede de proteção social e também ter acesso aos serviços de saúde, ter acesso ao serviço de escola, ter acesso ao serviço de saneamento básico, ou seja, serviços que são fundamentais para a vida e a dignidade humana. Apoio aos municípios, que é onde se concentra essa rede de serviços, e as populações, além da produção da agricultura familiar, que efetivamente contribui para que melhore essa situação de fome e de carência de alimentos. O último eixo é a participação popular, não só através das pessoas físicas, mas também através das organizações do terceiro setor, que trabalham com essa população socialmente vulnerável, com essa população de estrado de pobreza, essa população de rua, para que essas pessoas se articulem e, junto com o governo, façam parte dessa mobilização para a erradicação da fome. É muito importante a participação de todos nós e o conhecimento dessas políticas públicas, porque a fome, a pobreza é um flagelo terrível, gente. Imagine você ter um filho e você não ter como você dar o de comer para o seu filho. Ele pedir um leite, você não ter, ele pedir um pão, você não ter. Então, é uma tristeza muito grande e o Brasil já tinha se livrado dessa chaga. Infelizmente, ela voltou e nós precisamos estar unidos para combater.